Olá pessoal, para fixarmos aquelas ideias estudadas nos vídeos anteriores sobre ângulos, eu escrevi aqui 5 exercícios e vamos resolver um por um aqui. Primeiro, determine a medida do complemento de um ângulo. Complemento de um ângulo, né? Foi assunto do último vídeo, né? Quando você tem um ângulo, o complemento daquele ângulo é 90 menos aquele ângulo. Então, 66. Quem é o complemento de 66? 90 menos 66. Então, o complemento de 66 é 90 menos 66. 90 graus menos 66 graus, 24 graus. Então, o complemento de 66 é 24. Observe que se você somar 66 mais 24, dá exatamente 90 graus, que é um ângulo reto, né? Ângulos complementares são ângulos cuja soma dá um ângulo reto, 90 graus. 74 graus. Quem é o complemento de 74? 90 menos 74. Tá? Então, quando você fizer 90 menos 74, o resultado vai ser o que está faltando para chegar a 90. Né? Está faltando lá 74 para chegar a 90. Então, dá 16 graus. Né? Então, o complementar de 74 graus é 16 graus, porque 74 mais 16 dá 90 graus. 22 graus, quem é o complemento de 22? 90 menos 22. Então, 90 graus menos 22 graus. 90 menos 22, 68 graus. 68 graus mais 22 dá 90 graus. Quem é o complemento de 47? 90 menos 47. Então, se você fizer 90 menos 47, você encontra o complemento de 47, que dá exatamente 43 graus. Né? 43 graus. Então, 43 mais 47 dá 90. Então, 43 é o complemento de 47 graus. Certo? Muito bem. Então, vamos ao segundo exercício. Vou apagar aqui para... Determine a medida do suplemento de um ângulo. Agora é suplemento. Né? Dois ângulos são suplementares quando a soma deles é 180 graus, ou seja, um ângulo raso. Então, o complemento de um ângulo é 180 menos esse ângulo. Então, quem é o complemento de 78? É 180 menos 78. 180 graus menos 78 dá exatamente a 102 graus. 102. Né? 102 graus. 102, 110, 180. Se eu não tiver errado a conta aqui, 102 graus. Tá? Então, a minha conta aí fácil dá 102 graus. 102 graus, quando você soma com 78, vamos só fazer o teste aqui, ó, 102 com 78, 2 mais 8, 10, vem 1, 1 mais 7, 8, 180. Ou seja, quando eu somei 102 com 78, deu 180. Então, esse ângulo aqui é o suplemento desse. 67, mesma coisa. Vou fazer 180 menos 67. 180 menos 67 dá exatamente 3. Né? 113 graus. Então, 113 graus é o suplemento de 67. Quando você soma 113 com 67, você encontra 180 graus. Né? Então, 113 é o suplemento. Você quer fazer o teste? Você soma 113 com 67. Então, 10 vai 1, 8, 180 graus. Quando eu somei esse ângulo com esse, deu 180. Então, esse é o suplemento desse e esse é o suplemento desse. Letra C, 135. Então, 180 menos 135 graus.
Eu quero saber o suplemento 135, então 180 menos 135 é o suplemento dele, que vai dar exatamente 45 graus. Então, se eu somar 45 com 135, dá 180, que é o ângulo raso. 139. Então, 139, 180 menos 139. 180 menos 139, que vai dar o que? 1, 4, 41 graus. 41 graus. Então, observa, 41 graus. Se eu pego 139 e somo com 41, dá 180, que é o ângulo raso. Né? Então, faça a conta. 180 mais 41, você vai encontrar... 180 não, é 139 mais 41, 9 mais 1, 10, vem 1 para cá, 180. Então, quando eu somei 139 com 41, deu 180. Esse é o suplemento desse, esse é o suplemento desse. Terceira questão. A medida de um ângulo é igual à medida do seu complemento. Como eu não sei que ângulo é esse, eu vou aqui usar um assunto chamado equação. Né? Considere que você já sabe a equação. Se você não souber, dê uma olhada lá em equação, mas a gente também vai estudar esse assunto, tá? Mas eu vou usar aqui a equação. Vejam só, eu não sei que ângulo ele está falando, a medida de um ângulo. Esse ângulo aqui é a nossa incógnita, né? É o que a gente quer descobrir, nossa variável. Então eu vou chamar esse ângulo aqui de x, tá? Então ele fala que a medida desse ângulo é igual à medida do seu complemento. Olha, quando eu tenho um ângulo x, o complemento desse ângulo é 90 menos x. Então é igual ao complemento dele, que é 90 menos x, aumentada, ou seja, mais aumentada, de 70 graus, mais 70 graus. Qual é a medida desse ângulo? Então ele quer saber quem é x. Quem é esse x? Sabendo que esse ângulo é igual à medida do seu complemento, que é 90 menos x, aumentada mais 70 graus. Então eu tenho aqui uma equação, né? E como o expoente aqui é uma equação do primeiro grau. Primeiro membro, segundo membro, né? Tenho aqui primeiro membro, segundo membro. Então, você está aqui vou isolar o x aqui no primeiro membro. Então, eu vou passar esse menos x aqui para o primeiro membro. Como ele está negativo, ele vem positivo. Então, vai ficar x mais x. E aqui vai ficar 90 mais 70. X mais x, se eu tenho um x e somo com outro, eu fico com 2x. 90 mais 70, 160. Agora eu quero tirar esses dois daqui, né? O que eu faço? Ele vem para cá, o segundo membro. Como ele está multiplicando, ele vem dividindo. Estou sendo bem simplista aqui ao resolver essa equação para a gente ganhar tempo. Então o 2 está multiplicando, vem dividindo. Então x é igual a 160 dividido por 2. Então x vai dar 160 por 2, 80 graus. Agora vamos fazer o teste. A medida de um ângulo, no caso que eu achei 80, é igual ao complemento desse ângulo. Quanto falta para chegar a 90 aqui? 10. Então 10 é o complemento desse ângulo. Então é medir o complemento dele, que é 10, aumentada de 70, ou seja, mais 70. Então 80 é igual a 10 mais 70. Então está certa a questão, né? A resposta é 80 graus. A medida de um ângulo, de novo, vamos chamar aqui de x esse ângulo, é igual a terça parte, da medida do seu suplemento. Opa, se eu tenho um ângulo, suplemento dele é 180 menos x. E ele fala que é a terça parte desse suplemento. Quando você quer saber a terça parte de alguma coisa, você divide por 3. Então, o suplemento 180 menos x. Como é a terça parte? Dividido por
3. Qual é a medida desse ângulo? Então aqui novamente uma equação, né, do primeiro grau. Aqui eu vou resolver do seguinte jeito, da seguinte forma. Usando, vamos considerar aqui 1. Novamente ele quer saber qual é o valor do x, né? Vou considerar 1 aqui. Observa que eu tenho aqui uma fração no primeiro membro e uma fração no segundo membro, né? Eu posso chamar aqui no caso de razão, porque eu estou trabalhando com uma grandeza ângulo, né? Razão. Então eu tenho uma razão aqui e uma razão aqui. Então o que diz lá uma propriedade de razão? Que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Eu posso fazer isso aqui, multiplicar 1 vezes 180 menos x e x vezes 3. Posso fazer aqui essa multiplicação. Mas se você quiser tirar o mínimo aqui, usar divisão, você pode fazer também, usar no MC, né? A primeira vamos resolver assim. Então vai lá, 3 vezes x, 3x. Como aqui é 1 vezes 180 menos x, 1 é neutro na multiplicação. Então fica 180 menos x. Pronto, o denominador sumiu. Algumas pessoas fazem assim, considera 1 aqui, o mínimo é 3, aí você coloca 3, aí 3 dividido por 1 dá 3 aqui em cima, aí 3 vezes x, 3x, aí 3 por 3 dá 1, multiplica aqui dá 180 menos x, e quando aqui você quer igualar, aqui embaixo já é igual, então cancela. Então fica em cima que é isso aqui, é a mesma coisa, né? É outro jeito de fazer. Então, novamente, eu vou isolar o x aqui. Está negativo aqui, está menos x, vai para o primeiro membro. Então vai ficar 3x mais x, igual a 180. 3x mais x, 4x, igual a 180. 4 está multiplicando, vai passar dividindo. Então o x vai ser 180 dividido por 4. Isso dá exatamente 45 graus, né? 4 vezes 5, 20, vai 2, 16, 2, 180. 45 graus. Agora vamos verificar se está certo. 45 graus é igual a terça parte do suplemento dele. O suplemento dele é o que falta para ele chegar a 180. Então, o suplemento de 45 é 180 menos 45, que dá 135. 135 dividido por 3, 135 dividido por 3 dá 4, que vem para cá 12, né? 1, baixo 5, 15 por 3 dá 5, exatamente 45. Então 45 é exatamente o 135, que é o suplemento dele, dividido por 3. Então está verificado, né? Está certo a questão. Na figura abaixo, calcule as medidas x, y e z indicadas. Vou desenhar novamente essa figura aqui. Olha o que nós temos aqui. Nós temos aqui duas retas concorrentes num ponto. Né? Temos duas retas concorrentes num ponto. E aqui ele coloca esse ângulo, e ele chama esse ângulo aqui de y. Eu expliquei no meu vídeo falando sobre OPV, e eu vou tracejar aqui, para mostrar aqui. Tracejar. Esse ângulo é formado por essas duas semirretas partindo desse ponto aqui, esse vértice que eu vou chamar aqui de O. Essa semirreta é exatamente o prolongamento dessa semirreta, a reta oposta a essa. E essa aqui é a reta oposta a essa. Então, esse ângulo oposto pelo vértice aqui, ó, oposto a esse ângulo, oposto pelo vértice, formado pelo prolongamento dessas duas semirretas aqui, ó, é o OPV esse aqui. OPV, que, né, esse ângulo aqui é oposto a esse. Da mesma forma, se eu fizer assim, eu tenho um ângulo aqui, vou apagar aqui, e vou prolongar, vou colocar como prolongamento esse aqui e esse aqui. Aliás, esse aqui. Então, esse ângulo aqui, que ele coloca lá 2x menos 100, observa que esse ângulo aqui embaixo é formado pelo prolongamento
dessa semirreta e dessa semirreta. Então esse ângulo aqui é exatamente o oposto pelo vértice desse, que é x menos 30, mais 30. Fiz isso para mostrar o seguinte: quando você tem duas retas concorrentes, elas formam quatro ângulos, sendo 2 a 2 OPV, oposto pelo vértice. Esse é o oposto pelo vértice a esse, e esse é o oposto pelo vértice a esse. Tá? Então, se esses dois ângulos aqui, 2x menos 100 e x mais 30, são OPV, então, se 2x menos 100 e x mais 30 são OPV, oposto pelo vértice, então eles, vou escrever aqui para ficar bem claro, são congruentes. Congruentes. Ou seja, eles possuem a mesma medida. Então eu monto uma equação, eu posso escrever assim, 2x menos 100 igual a x mais 30. E aqui eu tenho uma equação do primeiro grau mais uma vez. Observe que a gente usa muita equação do primeiro grau nesse assunto. Então aqui eu vou isolar o x, passar o x para lá e o menos 100 vem para cá. Então onde tem x eu coloco o primeiro membro, não tem, passo para o segundo membro. Então vai ficar 2x, tá, x positivo, vem negativo. 30 repete, que ele não mudou de membro, continua aqui. Está menos 100, vai para o segundo membro, mais 100. 2x, tenho 2x, tiro um x, fico só com 1. 30 mais 100, 130 graus. Então achei o valor do x, 30 graus. Então se o x é 30, quanto é que é esse ângulo aqui? 160. Né? Então agora, refazendo aqui o desenho, esse ângulo aqui na verdade ele é 160 graus. Porque o x é 130, 130 mais 30, 160 graus. Ele quer saber agora quanto é que é o valor do y aqui. Ah, mas observem, olha só aqui, ó. Observem aqui, ó. Sai daqui dessa semirreta, gira, 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 até chegar aqui. Opa, lembra desse desenho? Esse desenho é o desenho do ângulo de meia volta. Eu expliquei isso. Desenho do ângulo de meia volta. Quando tu tem duas semirretas aqui opostas, que é o que está acontecendo aqui, ó. Uma está para cá, outra está para cá, tá? Pelo desenho, duas semirretas opostas. Está aqui aqui do vértice. Esse desenho aqui, do jeito que está aqui, quando fizer isso aqui, né, do vértice, isso é um ângulo de meia volta, ou seja, um ângulo raso. É um ângulo que mede 180 graus. Então, se esse ângulo aqui mede 180 graus e aqui já é 160, então quanto é que é y? É o suplemento de 160, 20 graus. Ou você pode fazer o seguinte, 160 mais y tem que ser igual a 180. Então, 160 vem para o segundo membro, y continua no primeiro aqui, 180 menos 160, então a resposta vai dar 20 graus. Tá? Mas aqui pelo desenho já dá para você ver que aqui é um ângulo raso, 180, já tem 160 aqui, então falta 20 para dar 180. Então, vamos continuar resolvendo mais exercícios no próximo vídeo, para fixar bastante as ideias, tá? E depois usar esses conhecimentos para estudar outras figuras geométricas. Obrigado, pessoal.